Hoje, falando a respeito da ressurreição dos mortos, continuamos como texto bíblico de base, Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 3, onde o escritor aos Hebreus fala sobre as doutrinas, ou princípios elementares da doutrina de Cristo, do ensino do Evangelho de Cristo. Continua sendo o mesmo texto de base, mas hoje nós vamos avançar aqui para questões mais direcionadas à ressurreição dos mortos. Amém? Em Atos dos Apóstolos, hoje, irmãos, eu vou estar lendo na versão Nova Almeida atualizada, para o pessoal que vê no aplicativo, quiser ler igual comigo. Não vou estar lendo na revista corrigida, vou ler na revista Nova Almeida atualizada, perdão. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 14 e 15. Primeiro eu preciso que você entenda, irmãos, alguns pontos importantes que eu coloquei como primordiais da doutrina da ressurreição dos mortos. Vocês estão aqui comigo? Não parece. Alguns parecem que estão com a mente meio longe. Eu consigo sentir isso. Vamos começar de novo? Ver se a mente senta, se ela fica aqui. Se ela não ficar aqui, você estiver só de corpo presente, você está sendo roubado pelo inimigo. Ele está roubando a semente da palavra. Não permita. Jesus disse isso: o semeador saiu a semear, e parte dessa semente foi comida pelas aves, foi roubada pelas aves de rapina, demônios, que às vezes fica soprando no seu pensamento, ideias e pensamentos que não tem nada a ver com o que nós estamos estudando. Então repreenda e fala assim: estou aqui com afinco para aprender de Deus. Vamos voltar? Então vamos lá, irmãos. Sobre a doutrina da ressurreição dos mortos, eu separei aqui alguns pontos principais. Foram 7 que eu separei, 7 tópicos que eu acredito que são de suma importância. Eu até falei para a pastora que orientasse as tias que depois reassistissem ou assistissem no canal essa mensagem, para não perder. Elas não devem ter prejuízo com isso. Então vamos lá, alguns pontos primordiais da doutrina da ressurreição. Primeiro, todos iremos ressuscitar. A primeira coisa que eu quero que você aprenda hoje é isso: todos iremos ressuscitar. Me ajude perguntando ao seu irmão o que significa ressuscitar. O que isso quer dizer? Sim, eu sei que é muito comum para o cristão, mas o que significa? Que sentido tem essa palavra? Para os que são mais novos na fé e talvez não saibam definir, não sabem explicar, ressuscitar ou ressurgir significa voltar à vida, da morte para a vida. Deu para entender? Isso é o quê? Ressuscitar. Então, o primeiro ponto da doutrina da ressurreição dos mortos é que todos, sem exceção, todos iremos ressuscitar. Diz a palavra de Deus, tanto justos como injustos, todos iremos. E por que isso é importante, pastor? Porque algumas pessoas têm uma falsa ideia de que a morte é o fim. Alguns têm a noção assim: não, quando morrer a pessoa se acaba, deixa de existir. Isso não é verdade. O nosso corpo mortal, sim, ele deixa de existir. Mas a Bíblia Sagrada diz que o espírito é eterno. Ele não morre jamais. E mesmo o corpo que é mortal, ele vai ressuscitar. Todos, sem exceção. Está claro isso? Esse é o primeiro ponto. Nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, quando Paulo foi levado perante as autoridades, ele teve que se explicar sobre o motivo da sua pregação, da sua doutrina. Paulo diz assim: porém confesso ao Senhor, ou confesso a ti, te confesso, confesso-te, dá no mesmo,
Segundo caminho, e o caminho aqui está com C maiúsculo, está falando do ensino, da doutrina. Segundo caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Paulo está dizendo, eu acredito, eu concordo com a palavra. Tudo que a palavra diz que e eu acredito nisso. Verso 15: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Paulo evoca a Escritura, dizendo, da mesma maneira que estes, os escritores, os profetas, os homens de Deus, eles acreditavam nisso, eu também, Paulo, acredito que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Todos um dia voltaremos à vida. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 5-4, diz o Senhor Jesus: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, o quê? Tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Cuidado com essa expressão último dia, porque ela não significa uma coisa só. Último dia tem alguns sentidos. Para os servos de Deus, é o último dia antes do cumprimento da promessa. Para os que não servem a Deus, é o último dia antes do juízo. Para nós não é a mesma coisa. Tá claro? Fala comigo, irmãos. Amém. Vamos lá. Segundo ponto. A ressurreição, ela é diferente de reencarnação. Pergunta para o teu irmão ao seu lado aí, tu é crente, meu filho? Você é crente? Pergunta aí, tu é crente mesmo? Crente que acredita em reencarnação não é crente não. Nós não acreditamos nisso. E ressurreição é diferente de reencarnação. Por quê? Porque ressurgir é voltar com o mesmo corpo. O pessoal que acredita em reencarnação, eles acreditam que a alma sai e nasce em outro corpo. E nós não acreditamos nisso. Se você acredita, olhe para o seu irmão aí. Fale, se converta. Isso está errado. Isso não é de Deus não. Ok? Muito bem. Então, não acreditamos que a alma, o espírito, quando o corpo morre, vai nascer em outro corpo. Não. Quando ressuscitarmos, vai ser no nosso próprio corpo. Isso para algumas pessoas é motivo de alegria e para outras pessoas motivo de tristeza. Teve uma pessoa que eu estava pregando, ficou tão decepcionado com isso. Sério, a pessoa deu para perceber, o semblante descaiu. Eu perguntei o que foi. Eu falei, pastor, eu pensei que ia nascer mais bonito dessa vez. Da outra vez, um pouquinho melhorzinho. É o mesmo corpo? Eu digo, mesmo corpo. Só que transformado por Deus. Amém? Como é que seria o teu corpo transformado por Deus? Dá uma olhadinha pro irmão aí. Como é que seria essa pessoa aí? Não, pastor, já fui transformado, mas por dentro, estou falando por fora. Eu acho que ele dá jeito em muita coisa, amém? Mas vamos parar com isso, porque senão isso é perigoso. Atenção a esse escrito de Hebreus capítulo 9, verso 27. Isso é muito importante. A palavra de Deus diz, e assim como aos homens está o quê? Ordenado. Não é opcional, é uma ordem de Deus. Está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A gente não nasce, morre, nasce outro corpo, morre, nasce outro corpo, não. É uma só vez. Pastor, mas aí a ressurreição é outra situação que nós vamos
aprender um pouco mais à frente.